Vamos comentar agora sobre um tópico extremamente relevante na hidrologia, que diz respeito ao balanço hídrico numa bacia hidrográfica. Esse tópico vai ser recorrente, nós vamos voltar a esse tópico quando a gente estiver falando de simulações hidrológicas, sempre a gente vai retornar a esse ponto. Então é por isso que é importante que vocês fixem bem o que a gente vai começar a comentar agora. De que é que trata o balanço hídrico na bacia hidrográfica? O balanço hídrico na bacia hidrográfica é o balanço de massa na bacia hidrográfica. E ele vai nos permitir, inclusive, avaliar a evolução temporal de uma bacia, ou então avaliar a bacia como sendo um retrato em um determinado momento. Então, esse balanço hídrico na bacia hidrográfica, como ele é um balanço de massa, ele vai exatamente tentar quantificar o balanço entre a quantidade de água que chega à bacia, a quantidade de água que sai da bacia, a diferença entre a quantidade de água que entra menos a quantidade de água que sai na bacia, a quantidade de água que ficou estocada na bacia hidrográfica. Então o balanço de massa é exatamente isso, né? A quantidade de água que entra menos a que sai é igual à variação da quantidade de água que ficou. Então qual é a quantidade de água que entra numa bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica que é o nosso volume de controle. Então, qual é a quantidade de água que chega nesse volume de controle, denominado de bacia hidrográfica? É a precipitação, tá certo? Que está chegando nessa bacia hidrográfica, como sendo a fonte primária de água para essa bacia. Está saindo dessa bacia hidrográfica a água que evaporou, a água que está saindo pelo exutório da bacia na forma de vazão. E se eu considerar a parte superficial da bacia, a água que está sendo infiltrada vai para um aquífero e ela pode ser considerada que está saindo do sistema superficial da bacia hidrográfica. Se eu considerar a bacia hidrográfica como um todo, essa água infiltrada também faz parte da água que ficou armazenada na bacia. Então a gente vai ter, aí eu já estou começando a sinalizar que esse balanço hídrico, a gente vai ter diferentes possibilidades de realizar esse balanço hídrico em função do interesse que a gente tem. Então vocês estão aí em tela vendo uma bacia hidrográfica com as principais variáveis que estão associadas a esse balanço hídrico, qual seja a precipitação, a evaporação, a transpiração, a vazão que sai nessa bacia hidrográfica e, se eu pensar só na parte de águas superficiais, a infiltração e a recarga de água no aquífero como sendo uma saída do sistema superficial e uma entrada da água no sistema subterrâneo. Então esse balanço hídrico, essa equação básica do balanço hídrico, é uma equação do balanço de massa, é que vocês estão vendo. Existe um conceito que está associado a essa discussão aqui sobre a bacia hidrográfica, que é o conceito de coeficiente de escoamento, ou coeficiente de runoff. O coeficiente de escoamento ou coeficiente de runoff é a relação entre o volume que escoa dividido pelo volume precipitado. Então, o volume que escoa dividido pelo volume precipitado é o coeficiente de runoff, e essa é uma característica da bacia. E também é não só uma característica da bacia, como uma característica também da escala de tempo em que nós estamos medindo os processos hidrológicos. Por exemplo, uma bacia no semiárido nordestino, como é o caso aqui da bacia do Rio Jaguaribe, esse coeficiente de escoamento pode ser da ordem de grandeza de 11% na escala anual, ou seja, só em torno de 11% do que precipita, do volume precipitado na bacia, em média do anual, é que vai se tornar o quê? Escoamento nessa bacia hidrográfica. E o restante se torna, muitas vezes, nesse caso aqui, evapotranspiração. Em outras bacias, esse coeficiente runoff vai ser muito maior, né? Pode chegar a 50% na região amazônica, por exemplo, esse coeficiente de runoff, que aí você vai ter uma quantidade de vazão muito maior sendo gerada. Tá certo? Então, essa relação então, entre o total volume escoado dividido pelo volume precipitado é o coeficiente de runoff, e a gente obter esse coeficiente de runoff a partir dessa equação do balanço de massa. A gente pode fazer esse balanço de massa de forma muito simplificada, tá certo? Com valores médios de longo prazo, e a gente pode também tentar detalhar mais esse balanço de massa. Então, vão ter modelos hidrológicos que vão fazer esse balanço de forma muito detalhada, quantificando quanta água precipita, quanta água evapotranspira, quanta água vai entrar no reservatório superficial do solo, quanta água vai ficar no reservatório subterrâneo do solo, quanta água vai sair desse reservatório subterrâneo do solo e vai voltar como na forma de escoamento de base para o rio, quanta água vai ser escoada por esse rio. Às vezes a gente faz balanço de diferentes bacias hidrográficas, faz até a propagação da cheia, mas isso tudo é tema que a gente vai ver de forma muito detalhada e lenta no decorrer do curso.
O que é importante agora para vocês saberem é que a bacia hidrográfica é o nosso volume de controle e que a gente vai fazer esse balanço hídrico na bacia hidrográfica utilizando essas variáveis que a gente considerou, essas variáveis hidrológicas que a gente sinalizou para vocês, precipitação, evaporação, infiltração, vazão, etc. E um ponto importante é que, por que a gente não usa às vezes uma subbacia só para fazer o balanço hídrico que tem que usar a bacia hidrográfica como um todo? Porque se a gente fizesse isso, uma parte da contribuição que a gente teria aqui de entrada na bacia seria a própria vazão, e isso tornaria as coisas um pouco mais complexas. Então a bacia hidrográfica é o nosso volume de controle para que nós façamos esse balanço hídrico.